dia. Tudo bem? Vocês estão ouvindo? Dá para ouvir? Tá. Bem-vindas, bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Eu sou Mariana Lorenzi, sou a nova diretora artística aqui do Museu A Casa. Bom, hoje a gente dá início ao nosso programa chamado Papo de Casa, que é um programa de conversas em torno do artesanato e design que o museu promove a cada mês. Esse Papo de Casa ele acontece no contexto da Design Week. Acho que muitos de vocês sabem desse evento que está acontecendo por São Paulo, né, com muitas ações, atividades em torno do design. E o museu também faz parte dessa programação, com a nossa exposição do prêmio, com esse bate-papo que vai falar sobre o prêmio, né, e sobre a exposição, e também a nossa loja, que também teve uma reambientação feita pela designer Lu Liviano. Então, eu convido vocês, depois da conversa, a visitar tanto a exposição, quem ainda não foi, e também a nossa loja, para vocês conhecerem, e também nos seguirem nas redes sociais, visitar nosso site. O museu tem uma programação intensa, com exposições, oficinas, conversas. Então, por favor, deem uma olhada para voltarem sempre. Eu vou começar apresentando o nosso mediador dessa conversa, que é o Ângelo Miguel. O Ângelo é jornalista, pesquisador, um colaborador de longa data aqui do museu também, né? E produtor do prêmio, do nono prêmio. Então, o Ângelo, ele teve muito perto, ele já vem muito perto desde a segunda ou terceira edição, né? Desde a quinta edição. Desde a quinta edição, então ele sabe tudo sobre esse prêmio. E então eu passo a palavra para ele apresentar os nossos convidados. Muito obrigada e bom Papo de Casa. Obrigado, Mariana. Gente, é um prazer estar aqui com vocês todos nessa manhã. Muito obrigado à equipe do museu por sempre me convidar para participar e para mediar essa conversa aqui em relação ao prêmio. Como a Mariana citou, eu estou desde a quinta edição, então eu comecei a produzir o prêmio em 2016 e desde então tenho trabalhado aí na produção ao longo de todas as edições, com essa interlocução com os jurados, com os premiados. E eu acho que o prêmio ele é um evento de extrema importância dentro do mercado, principalmente de artesanato e design, porque eu acho que é um evento bienal que força a gente aqui dentro do museu e outros profissionais também que vêm sempre visitar a pensar nesse mercado, a pensar sobre o que é o objeto brasileiro, a pensar como se dão essas colaborações entre designer e artesão, e outras questões que envolvem todas essas colaborações. Então, eu acho que o prêmio é um acontecimento assim que me orgulha muito de fazer parte, e acho que todos que estão aqui também ficaram muito, muito felizes com os resultados aqui que a gente conseguiu. Hoje, o prêmio está na 9ª edição, foram cerca de 325 inscrições, foram mais de 140 inscrições se comparado ao ano anterior, né, que foi a última edição de 2022. São 10 estados representados aqui em cima, são 19 peças, 20 peças. 20 peças. São 20 peças das 4 regiões do Brasil. A gente, nessa última seleção, só não teve peças do Centro-Oeste, mas todas as outras regiões estão aí representadas. E como quem já pôde visitar, que já entrou pela exposição, pôde perceber que a gente tem peças tanto artesanais quanto peças de design e peças que misturam as duas tipologias, né? Para compor o júri, a gente convidou o Alexandre Salles, né, que é arquiteto, urbanista, ele é mestre em semiótica urbana, formado pela Faculdade de Arquitetura da USP, e é coordenador dos cursos de graduação e pós-graduação em design de interiores e design de imobiliário do IED, o Instituto Europeu de Design. Né? Também tem o Estúdio Tarimba, já participou aí de diversos outros prêmios, o Design MCB, o Prêmio Design Universitário da Tokstok, Prêmio Muda, Prêmio Casa Vogue, entre outros prêmios. E a gente fica feliz que você tenha participado aqui também do Prêmio do Objeto Brasileiro. Nós também temos a Renata Mendes, que está ali, que é designer e é pós-graduada em Gestão da Inovação.
e desde 2002 atua como consultora no terceiro setor, com grupos de produção artesanal. Então, ela viaja passa por várias comunidades, né? Há 15 anos trabalha com Artsol e desenvolve projetos para desenvolver o artesanato, né, tanto criação de produtos, para desenvolver de forma econômica e sustentável e tudo mais. E também temos a Maria Isabel, que é graduada em artes pela FAAP, tem mestrado e doutorado em História da Arte pela Escola de Comunicação e Artes da USP, foi professora dos cursos de graduação e pós-graduação da FAAP, também foi diretora executiva do International Council of Museums, né? E tem uma experiência aí na curadoria de exposições pelo Brasil todo. Também estamos recebendo aqui hoje duas premiadas, né, que estão representando aí os participantes. Então, a gente tem a Maria Helena Imediato, que está aqui do meu lado, que é paulistana, mas se considera de coração e alma mineiros, como ela mesma diz. É formada em arquitetura pela Mackenzie, é pós-graduada em design de interiores pelo IED, também pelo Instituto Europeu de Design, e estudou design de imobiliário na Escola Pan-Americana de Arte, né, ao longo dos últimos 10 anos que você tem atuado mais como designer. Ela também tem desenvolvido vários trabalhos com artesãos, principalmente com essas raízes mineiras, né? E temos aqui... ela é responsável pela luminária Fluxo, que está aqui em cima, que vocês podem enxergar até pelo colar dela, que tem uma conexão com o que está lá em cima. Então, ela costuma fazer joias tanto para o corpo quanto para a casa, como é o caso da luminária Fluxo, que está aqui em cima. E a gente tem a Renata Piazzalunga, que está representando aqui o IPTI, o Instituto Tecnológico, aliás, Instituto de Pesquisas... não está representando o IPTI. Você é uma das cofundadoras Certo. Só uma correção, então, gente. Ela é uma das cofundadoras do IPTI, mas esse trabalho foi feito com a Felícia, que é uma outra marca que ela tem, e que ela fez um trabalho com um grupo de artesãos da etnia Xerente, na cidade de Tocantins. Também é designer, também é mestre e doutora pela Universidade de São Paulo, pós-doutora pela London School of Economics e cofundadora do IPTI, como citei anteriormente. Tá certo? Bem, e aí, quando eu recebi o convite aqui do museu para falar sobre isso, eles me deram um desafio, que era tentar extrair de vocês algo que eu entendo que é da rotina de vocês, mas que eu acho que é um pouco difícil de responder, que é o que torna, de fato, um objeto brasileiro. Quais são as características? Né? O que traz essa brasilidade para o objeto? São os materiais, são as técnicas, é a estética, é a mistura de tudo isso. E aí eu queria começar com os jurados, queria saber quem se habilita a começar a responder essa pergunta. Se alguém não se habilitar, eu vou chamar. Vou fazer chamada oral. Brincadeira. Eu vou dar um pontapé, que o pontapé... Aí Tá. passa a bola, né? É Vai bom lá, o pontapé. isso. Olá, bom dia. Obrigada por vocês estarem aqui. O Ângelo foi falando e eu me lembrei da jornalista, designer Lujan, argentina, Lujan Cavalieri, que ela tem o livro A Alma dos Objetos, né? Eu acho, quando você fala assim, né, o que chega em mim, porque quando a gente propõe essa pergunta, o objeto brasileiro, opa, onde, né? O meu olhar, ele está muito voltado para a produção artesanal, né? Seja ela tradicional ou não. Mas o objeto brasileiro, ele é mais amplo do que essa ideia. Eu pegaria pela alma do objeto, né? Que identidade a que se refere, né? Qual é a história por trás desse objeto que a gente olha, que a gente se conecta e que a gente quer saber mais. Talvez por aí tenha o lugar de identificação dessa brasilidade. Dei o pontapé. Legal. Ale ou Maria?
Vai lá, Está Maria. funcionando? Tá. Bom dia, bom dia. Também agradeço muito, não só o convite para estar aqui, mas como participar. Eu aprendi muito nisso, né? Então, essa questão, esse desafio do que é o objeto brasileiro, né? É arte popular? Também. É artesanato? Também. É a questão do design que entra? Também. É a questão dos materiais? Também. Quer dizer, eu acho que tem algo que vai na linha da Renata. A Renata fala da alma, mas ela falou da alma do objeto. Eu acho que tem a ver com a alma brasileira, né? Ele é uma questão, ele faz parte da cultura brasileira. Então, o que é um objeto brasileiro? É aquele que materializa algum aspecto da cultura brasileira. Agora, o que é cultura brasileira também tem discussões e discussões, né? Então, a grosso modo, o que é essa cultura brasileira? O que faz sentido para a gente? Objetos onde, de alguma maneira, o brasileiro se reconhece. Daí outra pergunta, e quem é o brasileiro? Bom, isso o Mário de Andrade estava querendo descobrir há mais de 100 anos atrás, que ele lançou, né, essa isca para a discussão. Então, o que seria? E o brasileiro é tão vasto, né? Então, pelo próprio concurso, deu para perceber uma produção muito ligada às suas regiões, às suas tradições, e tradições que aos poucos vão se formando, como, por exemplo, ai, meu Deus, eu esqueci aquele negócio que faz com madeira, como é que chama? Marchetaria, desculpe, esqueci. Marchetaria no Acre, né? Que é maravilhoso, e é algo que de alguns anos para cá que nós estamos ouvindo falar e nos maravilhando com isso, né? Então, esse objeto também ele é dinâmico no tempo, ele é dinâmico geograficamente, ele é dinâmico cronologicamente, só que tem uma questão, a gente se reconhece, tanto nessa extensão do tempo, quanto nessa multiplicidade geográfica e cultural que é a cultura brasileira. Obrigado, Maria. Ale? Alô? Bom dia. Realmente é um prazer poder e de algum jeito poder colaborar, né, com visões. Então eu já vou entrando diretamente pegando as minhas duas queridas amigas adquiridas com esse encontro, né? A alma, né, e essa questão do sentido. Eu defendo muito essa relação de território. Eu acho que o objeto brasileiro ele precisa passar pelo entendimento de territórios, inclusive da confluência de territórios, né? Por isso que a gente tem uma discussão tão severa em relação à apropriação, né? Então, a gente precisa, de algum jeito, perceber, né, que em todas essas nossas andanças, né, pelo Brasil, em suas milhões de dimensões e lugares, né, existe uma pequena questão que é pedir licença, né? Então, eu acho que a gente tem hoje um debate muito sério em relação ao artesanato, à manualidade, que passa pelo design, pela arquitetura, né, que é realmente como a gente está se apropriando de vozes que não são ali colocadas, né? Então, a minha defesa é política. Então, o objeto brasileiro ele precisa ser visto pelo viés político, né? Justamente para parar toda a questão cultural, toda a questão de gênero. A gente teve uma discussão falando de quando é mulher é artesã, quando é homem é artista. Já começa daí, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar isso sobre costuras também que vão amarrando esse pilar da visão do objeto brasileiro como um território integrado para diminuir preconceitos, para ter confluências e, de algum jeito, até pensar nessa jornada do próprio artista, né? Vou colocar isso de uma maneira mais democrática, né? De como ele se envolve nessa jornada do próprio objeto, né? Porque uma coisa que é muito delicada é que ele não é mencionado, né, muitas vezes como grande idealizador, como grande inovador. A gente está falando de técnicas ancestrais. Eu sou um pesquisador de ancestralidade, né, então, para mim, isso é muito caro, né? Então, a gente não pode pegar um trabalho de 70, 80 anos de uma família e colocar simplesmente numa loja e achar que aquilo é autenticamente seu. Não é, né? Então,
eu saio nessa defesa do objeto brasileiro na política e realmente na contribuição coletiva. É uma memória coletiva, né? Eu acho que casa com o que a Maria também citou. Posso pegar a bola? Quando a gente se reconhece, pode. Posso pegar a bola, depois eu jogo para alguém que pegar. Tá, né? por favor. O Alê falou é uma questão que se relaciona muito com cultura. A cultura brasileira merece respeito também. E não é possível respeitar esses objetos, respeitar essa produção, se não respeitar quem fez. E, por outro lado, a recíproca acontece também. O respeito pelo autor, pela tradição, por aquelas pessoas que dominam, que detêm aquela sabedoria, que é sabedoria, não é só um saber fazer, é uma sabedoria. Respeitá-las é respeitar o objeto brasileiro, a cultura brasileira, e também é respeitar essas pessoas por elas, se chegar à cultura brasileira, e pela cultura brasileira se chegar ao respeito também. É uma coisa só. Obrigado, gente. Eu vou falar também daqui a pouquinho com as duas representantes aqui, as premiadas, mas antes eu queria puxar mais uma questão dos jurados, que geralmente, quando a gente vai escolher o júri, a gente sempre olha primeiro para profissionais do mercado e da academia. Eu acho que todos aqui têm essas duas experiências e podem trazer diferentes visões e pontos, né, tanto da academia quanto do mercado, do que é realmente comercial, do que não é, do que é cultural, do que não é, para a gente ter uma seleção de objetos que traga essa representatividade, né? E aí eu queria entender de vocês, para além dos critérios que já estão ali estabelecidos no edital, né, que é qualidade estético-formal, questões históricas com aquele território, quais foram os critérios pessoais que vocês levaram em consideração? Não precisa citar todos, mas assim, quais os principais critérios pessoais que vocês levaram em consideração para chegar nessa seleção final que está aqui na exposição? Pode ir, Maria. Olha, eu estou ficando freguesa aí no microfone. Então, uma questão muito importante que eu acho que tem sentido com o que o Ângelo falou é que esse encontro, essa discussão, esse pensamento sobre o objeto que aconteceu no concurso foi motivado por um museu, né? O museu não é mais um lugar empoeirado, né? O museu é uma instituição que pesquisa, né, e que ela é uma instância consagradora, né, e que tem... É um local vivo. Hã? É um local vivo. Justamente, é esse ponto. E ele faz o vínculo com a sociedade, com a comunidade que está perto, e as pessoas, sejam elas os produtores ou o público, né? Então, esse peso do museu, ele exige que esses objetos tenham a ver com a autenticidade, né? E com uma proposta coerente e outra coisa, uma qualidade estética, uma qualidade cultural, porque queiram ou não, é uma instância consagradora, o museu, né? Então, eu acho que o que me passou muito, o que me moveu muito, foram essas questões. E, obviamente, uma funcionalidade também. Nossa, eu acho que tem duas questões, acho que até colaborando com o comentário maravilhoso do museu, que acho que o museu é um lugar de educação. Ele é um grande hub de educação, ele é vivo, como o Ângelo falou, e eu acho que essa vocação nós temos que realmente fomentá-la. E eu acho que o processo, né, duas motivações, a primeira delas é a educação, me levou muito de uma maneira criteriosa, e inclusive até pelos argumentos que nós usamos, os três ali em colaboração, de entender como é que esse objeto, essa relação da comunidade, as mentorias, traziam realmente impacto, né? Porque alguns discursos eles tinham um potencial bastante construído, melhor falando, né? Outros menos, mas de algum jeito se enxergava um potencial, pelo menos de intenção.
até uma certa ingenuidade, que eu acho que também é muito legítima quando a gente fala desses Brasis, né? Então, essa lente é muito importante para a gente como júri, né? Como é que a gente olha isso, inclusive, com uma intenção de expressão? Olha, eu estou aqui nesse lugar, nesse espaço, né? Ali propondo, né? Uma validação até cultural, e como isso chega tão longe. Então, acho que o nosso papel aqui foram 3 educadores, olhando sobre esse viés. A outra questão é o valor simbólico, né? Qual o simbolismo realmente ligado à produção desse objeto? Então, eu dei esse spoiler primeiro de fala, né? É realmente como é que isso realmente tem um approach cultural, um approach territorial, um approach de gênero, uma consciência ecológica sustentável, né? Como isso, de algum jeito, fomenta trabalhos comunitários. Então, assim, é um grupo que está ali pensando, desenhando, né? E isso foi muito importante, inclusive, para a gente, né, de certo modo, mentorizar a que se chegasse, né, quase como uma indicação, uma dica em qualidades melhores, porque ali já mostrava um caminho importante, né? Então, tudo isso eu acho que faz uma amálgama para colocar no simbolismo, né, essa validação de que esse objeto faz parte do concurso, né? E eu acho que o nosso papel também é passar adiante. Então, tudo isso que foi comentado e que, de algum jeito, transmuta nesses 20 peças escolhidas, né, já motivam para que o próximo concurso, na realidade, tragam essas observações mais cadenciadas para que as pessoas, inclusive, se sintam incentivadas a participar, né, em todos os territórios, né? Eu bato muito nessa palavra para a gente chegar nos confins do Brasil, né? Até porque quanto mais diversidade a gente tem mais validação cultural, pensando sobre o olhar brasileiro, né? Então, o valor simbólico e a educação, para mim, foram muito importantes para trabalhar como jurado no concurso. Perfeito. E para você, Renata? Para mim, tinha, né, uma responsabilidade muito grande desse trio, mediada brilhantemente pelo Ângelo, né, de selecionar referenciais, né? O prêmio está em sua 9ª edição. Né? O próprio museu é um lugar de referência, de resistência do objeto brasileiro. Então, esses 3 olhares tinham a responsabilidade de escolhas, de seleção. Além dos critérios que estavam lá, acho que me atravessou, mas tenho certeza que também atravessaram Maria Lê, qual é o processo criativo que resulta nesse objeto, que tem a costura com o que eles falaram, né? Então, através do que a gente recebeu, das imagens, dos descritivos, com quem trabalhavam, né, se eram comunidades produtivas, se não, esse processo da ideação, a concretude do objeto, o que é que acontecia ali, né? Que materiais eram esses? Se esses materiais são naturais, como que eles são manuseados, extraídos, né? Se tem parceria com grupos produtivos, qual é a relação com essa parceria, né? Existe uma conexão de criação entre designer, entre artesãos, entre artistas. A gente procurou olhar esse processo porque uma das razões muito fortes para mim é entender que em comunidades produtivas, artesanais, os processos de criação, o objeto, ele é tão intrínseco que do corpo para dentro, da sua história de ancestralidade para dentro, que muitas vezes ele tem valor pouco percebido. E não é porque as pessoas não valorizam ou não gostam do que elas fazem, é porque aquilo é natural. Às vezes, o que é natural da gente é difícil a gente externalizar e entender um valor para o outro. Então, essa relação que no Brasil ainda é muito naturalizada, que também já foi citada aqui, de um profissional, de um designer, de um
visitante, né, chegar e estabelecer uma relação de criação, que não é uma cocriação, muitas vezes, né, que muitas vezes é de uma apropriação criativa, essa relação, muitas vezes, ela não é, como é que eu vou dizer? Ela não é perversa por si só, ela sequer é percebida, entende? É uma relação naturalizada, desde os tempos de colônia, talvez, né? Então, a gente olhar para isso, em cada objeto que foi selecionado, a gente investigou essa história, a gente pediu mais informações para que essa representatividade ela também tenha esse cunho político, né? Do que é que está por trás desse objeto, qual é a construção desse objeto, né? Por quem é feito, e o reconhecimento desses processos, desses autores. Perfeito. Você citou, Renata, a questão dessa relação entre designer e artesão, né? E aqui a gente está com 2 designers que trabalham com artesãos. E eu sempre que vejo essas colaborações acontecendo, sempre fico, em alguns casos, até com um pé atrás, assim, né? Porque é como você falou, desde os tempos de Brasil Colônia, a gente tem essa relação da academia. Então, quem é o designer, que é o acadêmico, quem é o artesão, quem é o artista que está ali por trás. E eu acho que foi muito bom a possibilidade de a gente convidar tanto a Maria Helena quanto a Renata Piazzalunga, porque são 2 designers que têm trabalhos muito consistentes, com várias comunidades e até artesãos individuais, mas que são relações que se mantêm ao longo do tempo e que se repetem e que se fortalecem. E aí, Renata Piazzalunga, eu queria te chamar para a conversa para você contar um pouquinho de como foi desenvolver esse trabalho. Você desenvolveu com uma comunidade indígena da etnia Xerente, na cidade de Tocantinha, no Tocantins. Se você puder dar uma contextualizada de como foi essa experiência e contar um pouquinho para a gente. Bom dia a todos. Bom dia, eu agradeço o convite do museu. Eu falei que eu sou velha de guerra aqui. O prêmio está... Qual edição? Nona edição, e né? Só para lembrar, a Renata já ganhou 3 vezes com outros projetos diferentes. Aí eu estava falando para a equipe nova que está no museu, eu falei, já sou velha aqui, já fiz exposição, já tive o prazer e a honra de ganhar 3 vezes. Então, esse é um lugar assim maravilhoso para acolher o trabalho de todos nós, designers, pensadores, e que trabalhamos com o design, especificamente com design relacionado ao feito à mão, ao artesanato brasileiro. Dentro das falas aqui foram faladas algumas palavras que elas são chave para entender o trabalho que a gente faz quando vai... Eu trabalho com comunidades desde 2004, especificamente comunidades ligadas ao artesanato desde 2009, produzindo. E eu percebi assim, uma evolução muito grande no meu trabalho, na forma de eu pensar e entender e fazer a leitura dessas comunidades. O Ale falou uma palavra que é importantíssima, que é territórios, e a Renata sobre alma. Nesse trabalho de Tocantinha que eu fui, era um contexto muito específico, caótico, uma possibilidade produtiva muito grande, porque é uma cidade que a população... aproximadamente, eles têm 4.000 indígenas xerentes, então todos, em geral, fazem artesanato. E aí, nesse conceito de território, com toda a visão que eu já tenho desse percurso todo desses anos, eu percebi assim, um salto muito grande, que antes a gente chegava, entendia as técnicas, fazia um diagnóstico, fazia uma imersão, mas sempre com uma preocupação muito grande de fazer coisas interessantes para o mercado, porque ficava muito naquela ânsia de produzir para vender, porque tem que ter essa preocupação, óbvio, mas muitas vezes isso descolava um pouco daquelas habilidades, até eu acho que é importante inserir a comunidade no papel e na importância do produto, do objeto a ser feito. Porque, de repente, chegar numa aldeia indígena e, sei lá, fazer
um objeto que não tenha nada a ver com a história, com a cultura dele, com usos e costumes, também, de certa forma, é forçar uma situação que não é interessante. O artesão precisa ver sentido naquilo. Ver sentido na produção dele, né? Então, eu acho que isso é muito importante, olhar para a funcionalidade desse objeto e a relação dessa funcionalidade com quem está produzindo também, não só a técnica. E lá em Tocantins foi uma experiência maravilhosa, porque foi a primeira vez que eu trabalhei única e exclusivamente como papel de design, eu fazendo tudo, eu desenvolvendo o projeto, eu sendo a design do projeto, que eu sempre trabalhei com equipes. E aí eu já tinha produzido um diagnóstico inicial, e dentro disso, nesse conceito de território, eu percebi que você tinha microterritórios. Você tinha um trabalho que era o trabalho dos anciãos, que é um trabalho quase que sagrado, que são os detentores realmente das técnicas xerentes. Aí você tem um evento que acontece nessa população, nessa comunidade, na década de 90, que é a inserção do capim-dourado. E aí, por uma questão de mercado, vários que detinham as técnicas de tradição deixam de fazer e começam a produzir com capim-dourado, né, para atender o mercado. E aí dentro dessa bifurcação, aí, dessa tipologia de capim-dourado, tinham aqueles que faziam coisas mais elaboradas e aqueles que trabalhavam com acessórios, como essas pulseiras que eu estou usando aqui, que a gente fazia, e aí tinha que também suprir essa demanda. Então, eu trabalhei dentro desse universo com o conceito de microterritórios, objetos muito díspares, e num prazo de tempo muito pequeno, que foram 5 meses. E aí, as peças que estão aqui, 2 delas, elas traduzem esse trabalho meu com os anciãos, que eu falo que eu acho que isso foi assim, a decantação de todo esse meu trabalho ao longo desses anos, sempre muito preocupada em produzir coisas para ir para o mercado, para vender, para voltar para eles. Então, eu olhei para as coisas que eles faziam. Então, aquele que parece um barco, aquele centro de mesa, na verdade, ele é uma esteira. Então, a esteira que qualquer um faz, né, que é ligada à técnica xerente, a esteira que tem uma simbologia quase sagrada, ela não só serve para deitar, mas antigamente eles enterravam seus mortos, hoje por questões sanitárias não se faz isso, mas a esteira está presente em vários momentos da vida daquela etnia e dos indígenas, né? Então, foi pegar aquela esteira e assim, foi um trabalho que ele não teve um desenho prévio, foi uma criação colaborativa, de fato, ali, eles fazendo, eu olhando. Eu falei, e se a gente pegasse essa esteira, a gente fechasse essa esteira? Então, foram coisas muito simples, mas, ao mesmo tempo, muito sofisticadas. Porque não tinha uma intenção de trazer uma linguagem, uma leitura de um design mais contemporâneo, de um design de São Paulo, não. Era uma coisa que era respeitar ao máximo aquilo que estava construído ali e com as técnicas e com as possibilidades que a gente tinha. O outro objeto, que aqui também é um centro de mesa, pode ter várias aplicações, aquele objeto, nada mais é que um cofo com 2 leques indígenas. Então, também foi um objeto que ele foi gerado ali, não teve um design prévio, eu falo que é um design intuitivo e de colaboração de almas, de fato, né? Então, da minha que venho, que não sou indígena, não participo daquilo, mas de ter tido uma percepção muito refinada e delicada, e a minha preocupação era a todo momento ser delicada, produzir um design delicado, né? E produzir um design que falasse daquela tradição. E aí, já essas outras 2 bifurcações dentro do trabalho com capim-dourado, era olhar para aquilo que eles faziam, que faziam acessórios. Então, tá dentro com o capim, tirar aquelas coisas, aquelas pecinhas que imitam pedras, que são de plástico, né? Tirar os metais. Então, tentar ser o mais limpa possível também com aquilo que eles fazem. Então, isso aqui é uma semente do açaí com o capim-dourado. E aí já tem uma linha que vai mais para o lado de decoração, que são peças, luminárias, etc., que eu procurei também fazer
colocar a capacidade técnica de algumas artesãs indígenas xerente que trabalhavam muito bem com capim, em peças grandiosas assim, e a gente produziu aí uma linha para decoração. Então, o trabalho é isso. Eu acho que é uma fusão de todos os conceitos que foram falados aqui, de território, de tradição, de alma, e eu acho que a palavra que cabe muito bem é delicadeza. E um pouco também de deixar o ego do design, sabe? Às vezes o ego do design ele salta na frente da técnica, daquele saber fazer, e eu acho que a gente se colocar atrás disso e olhar aquilo de forma muito transparente e desejando fazer um trabalho de fato colaborativo. É isso. Obrigado, Renata. Lena, quando eu te conhecia 10 anos atrás, eu me lembro que a sua primeira peça, que foi o Balanço Alpendre, você desenvolveu ele em qual cidade? Em Muzambinho, Minas Gerais. Depois de uma experiência que vocês tiveram com a Mayumi Ito. E, desde então, você tem voltado a sua produção sempre buscando elementos ali de Minas Gerais, né? A sua família é de lá de Minas, como eu disse no começo, você se define, você é uma paulistana, mas que se define como mineira de alma e de coração. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu olhar para Minas Gerais e como ele está presente aqui também na Luminária Fluxo. Olá, bom dia. Meu pai morre de raiva, né? Porque meu pai é de São Paulo. E eu falo que a minha alma é mineira, e ele fala, pô, mas e eu? Eu falei, olha, lamento, mas eu acho que na vivência da gente, o que marca mais a gente é com quem a gente mais dialoga, com quem a gente mais recebe amor, carinho, daquilo que a gente mais vê. E se a gente vê mais uma mãe, uma avó, uma família de tias, e a gente começa a admirar essas pessoas, eu acho que eu tenho uma tendência a querer olhar mais para esse lado. Hoje em dia, com a maturidade, isso foi há 10 anos atrás que eu falava muito isso, e eu vejo que também a falta faz também a gente procurar as nossas origens, e, enfim, de uma outra maneira. Então, eu falei, pai, calma, assenta seu coração, porque assim, o significado eu procuro muito em Minas, mas as minhas mãos e do jeito que eu faço as coisas, é tudo você. Minha mãe está aqui para não me deixar mentir, que ela fala que eu sou igualzinho o meu pai, que é uma pessoa que sempre trabalha com as mãos, e não com as mãos de uma maneira como fazer uma renda, um bordado, uma cerâmica, que é o que eu vejo muito em Minas. É mais a questão da observação, e é isso que eu gosto muito de mim quando eu vou para lá, porque eu vou tentar me reconectar com raízes e com mulheres e com pessoas que eu amo e que eu admiro demais, e a cada artesã ou artesão que eu trabalho lá, eu enxergo mais e mais essa minha família. E, enfim, acho que pode ser, Freud explica alguma coisa nesse sentido, mas é por isso que eu busco tanto. E eu me identifico, eu me sinto em casa, e é engraçado, quem trabalha com artesão sabe que artesão de Minas não é fácil, não são fáceis, tá? Eles são desconfiados, eles escutam muito, não falam tanto, tipo eu também, enfim. Mas eu sei lidar porque uma vida inteira lidando com uma família dessa maneira. E eu admiro demais essa região e o artesanato de lá. E é um estado imenso, é gigantesco, gente. E ele meio que... As bordas de Minas Gerais, elas se fundem com as outras regiões. Então, o oeste de Minas tem uma coisa, o norte é diferente do sul. Eu trabalho hoje com artesãos do sul de Minas, Tiradentes, e do Vale do Jequitinhonha, que pega uma parte do norte de Minas e sul da Bahia. Ai, qual que foi a pergunta para eu não ficar... Não, fica tranquila. Era, na verdade, para entender essa questão que você está explicando, da sua relação com Minas, e de que forma ela aparece na Luminária Fluxo, que foi premiada aqui. Tá. Então, em 2015, eu comecei a minha pesquisa, viajar com algumas amigas designers para a gente conhecer, mas assim, sem pretensão nenhuma, gente, sem projeto, sem financiamento, sem nada. Do bolso da gente, a gente saía e viajava porque a gente buscava alguma coisa, a gente nem sabia o quê, mas o que bastou para a gente era só sentar na casa de uma artesã e ouvir, e observar, e tirar foto, e tomar café, e dar risada, e conversar. E de todas as viagens que eu fiz, nunca... E comer, né? Porque Minas Gerais... Comer. E se não comer, é ofensa. Então, assim, a gente ainda tomava café da manhã bom, né?
e tomava 1000 cafés da manhã. A casa de cada um tem que ir, tem que comer. E tem que comer, gente. Eu sei porque você vai na casa da minha mãe ou de uma avó, você não comer, ela vai te odiar pro resto da vida. Assim, não tem... eu acho que essa coisa da psicologia do relacionamento, dessa sensibilidade da gente entender como que a comunidade, as pessoas são, e a gente sempre procurar respeitar. Então, se a pessoa te oferece, aceita. Qualquer coisa. Aceita, come, fala que tá bom, que gostou, enfim, E é assim que se começa uma relação, eu acho. É coisa do mais simples, aceitar o café, aceitar o biscoito, ouvir a história, não interromper. Enfim, aí E essa é a minha paixão por esse lugar. E essa luminária que está lá em cima, a viagem que eu fiz com Arte Sol até foi um convite assim, de uma reunião com a Sônia Quintela. A gente está indo para Vale do Jequitinhonha a semana que vem. O voo é tal. Vocês querem ir? Quero. E aí vai e compra. E eu tinha planos, eu tinha projeto, eu não tinha nada, eu não tinha nem dinheiro. Não sei nem, eu acho que eu pedi emprestado para ir. Eu comprei no crédito e falei, Deus me ajuda a pagar depois. E aí eu fui até lá. E foram 3 dias, e é muito longe, gente, é muito longe de ir para lá. E foram 3 dias que mudaram a minha vida. Um negócio, assim, impressionante. Assim, e foi só recebendo informação e olhando, recebendo informação, nada de criação, gente, só absorvendo tudo aquilo. E eu voltei para casa, eu fiquei meio chocada, assim, sabe? Demorei, eu sou uma pessoa muito devagar para digerir tudo. Então, aí eu digeri aquilo, e aí, como eu estava com mais amigas, graças a Deus, porque eu acho que quando a gente está com amigos ou pessoas da mesma área, elas empurram a gente para frente, que talvez, se eu estivesse sozinha, eu não estaria sentido para esse projeto. Mas como elas estavam comigo, e elas também tinham planos, enfim, a gente se unia e a gente conseguiu programar mais uma viagem, depois de alguns meses também, a mesma coisa, dificuldade financeira, como é que eu faço para ir e tal, enfim, gente, olha, é história. Mas fomos. E eu também. E lá na Deusani, todas elas fazendo desenhos, e vamos fazer um projeto assim, vamos fazer assado. E eu assim, gente, o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro. O que eu vou criar com isso? O que eu vou fazer? Como é que eu vou encomendar um vaso? Como é que eu vou fazer um projeto, um produto muito grande? E aí eu ficava um pouco nessa aflição, mas aí eu deixava um pouco de lado. Eu falei, deixa eu comer, deixa eu tomar um cafezinho, vou comer, bater papo, vou observar. E eu fiz E a gente ficou 1 semana dessa vez. E a gente ficou lá esse tempo todo, e eu fiquei só ouvindo, igual o mineiro faz. Ouvindo, sentada, observando tudo ali, observando a Deusani, a gente ria. Dessa última vez, eu fui agora, ano passado, com a Fernanda, a mesma coisa. Eu falei, o que eu vou criar? Eu falei, aí dá branco, sabe? Da crise criativa. Eu não sei o que eu vou criar aqui. Eu sei que eu vou comer, porque na casa da Deusani a gente come o tempo inteiro. É o tempo inteiro. A gente tem até que pedir, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Por favor. A gente já tem essa intimidade para recusar na casa da Deusani, mas se você for a primeira vez, não recusa. E é sempre assim, muito natural. E aí, o que eu vi ali que eu gosto de fuçar lixo, gente, eu sou lixeira, gosto da reciclagem, e eu gosto de ver tudo que está escanteado de lado. E quando eu fui dessa primeira vez na casa da Dê, eu vi um saquinho cheio de conta, tudo mofadinha, suja, jogada num cantinho da casa dela. Aí eu falei, é isso. Continhas de cerâmica. Continhas de cerâmica. Aí eu fiquei olhando, eu olhava as cortinas, os textos, toda aquela religiosidade. Enfim, pegou, né? Religiosidade. E eu não tinha isso na época, né? Eu era uma pessoa muito cética, não acreditava, mas eu achava bonito quem acreditava. E observar toda aquela ritualização, as coisas assim, as simpatias, as ervas, as coisas que essas pessoas fazem, me deixa muito curiosa, que eu admiro muito a fé. Né? Eu não tinha na época essa religiosidade, mas eu sou uma grande admiradora da fé. Seja ela uma fé em Deus ou seja uma fé em si mesmo, assim. Eu acho que é isso que joga as pessoas para frente, é acreditar em alguma coisa, ou em si mesma, ou os dois, melhor ainda. E aí eu peguei essa conta e eu trouxe para São Paulo, que era um saquinho, eu falei, isso aqui eu consegui, comprei, negociei lá com elas continhas e trouxe. E aí eu fiquei olhando aquilo. E aí começou, como quase uma oração, pegar um fio e colocar as contas e fazer. E aí eu fiz vários, gente, foram anos. 10 anos que eu estou pegando o fio e colocando continha nele. E para tentar digerir e aprender. E aí essa luminária, gente, demorou tanto tempo para ela nascer, porque também tem um medo. A gente tem um medo de dar um passo para frente. Porque uma coisa é você pegar um fio e colocar uma conta. E ser
e vender um colar, alguma coisa assim. A outra coisa é conseguir comunicar os significados, que para mim é o mais importante. A conta, para mim, não é uma bolinha de barro qualquer que estava no canto. Para mim, aquela bolinha era o que conta todas as histórias, que conta tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, como vocês estavam falando do significado, do que é o objeto brasileiro, enfim, eu não tenho tanta bagagem acadêmica para falar disso, mas eu confio muito no significado e na memória afetiva e na memória coletiva, quase como um inconsciente. Por que um terço? O terço é que vai fazer o milagre? O terço é que vai... Não é o terço. Sei lá, pode ter sido abençoado por não sei quem, mas não é o terço. É aquilo que você acredita que ele pode fazer. Então, essa luminária demorou muito, porque aí me desafiou, tive que pegar toda a minha bagagem de arquiteta, de designer, enfim, de tudo que eu aprendi, pedir ajuda para pessoas que sabiam mais do que eu para conseguir trazer o que estava na minha cabeça, todo aquele significado do que aquela conta significa e da história que ela conta, porque, para mim, aquela conta, gente, aquele barro, ela não é uma coisa industrializada, ela tem que ir num barreiro que não tem nem água, então o barro não é nem mole, o barro é terra, é uma terra dura, ela tem que pegar aquele barro ali, levar para a casa dela, pilar aquele barro, fazer ele ficar fininho, colocar água na medida assim, exata, porque não tem água sobrando lá, é uma região que tem uma seca assim, cruel com as pessoas que moram ali, e ela molda aquela conta, e depois ela pinta com uma tinta que ela fez do barro, que ela tirou da terra. Cara, isso me traz tanta essa técnica, todo esse resgate de pegar na terra e transformar aquela aridez, aquela coisa daquele solo, aquela coisa, aquele esquecimento político que aquela região tem, desprezo que eu acho que os governantes têm por aquelas pessoas, porque deixar elas viverem em situações tão assim, sem nada, e transformar aquilo em poesia, porque vocês já viram as bonecas do Jequitinhonha? Vocês já viram as flores que elas moldam, as coisas que elas fazem? Então, para mim, aquela conta contava tudo aquilo que eu ouvi e que eu vi durante essas viagens. Então, por isso que, para mim, é uma luminária, ela acende, é bonita, tem um cristal e tal, mas ela, para mim, ela é tudo essa história que eu aprendi e que eu venho aprendendo. E cada vez que eu vou lá, ou que eu escuto uma artesã falando, alguém da minha família, porque isso conectou tudo, conectou o que elas eram, e é o que eu vivia, aquela força das mulheres da minha família que eu nem entendia direito de onde que vinha. E para mim, vem da terra, vem daquela terra, e da capacidade que se tem se a gente acreditar ali, a gente consegue fazer, mudar a vida, né? De alguma maneira, porque a gente é meio esquecido, principalmente eles, por quem governa mesmo, né? Então, a capacidade que elas tiveram de ser resilientes, transformar as próprias vidas em poesia através de tanta diversidade, para mim é o que aquelas contas e aquela luminária significa, é isso. Legal. E, Lena, você falou da sua inspiração nas mulheres da sua família e a sua relação também ali com o Vale do Jequitinhonha é majoritariamente feminina, a atividade da cerâmica. E aí me veio um tema que eu acho que é extremamente importante a gente abordar, que é a questão de gênero dentro dessa relação de artesanato e design, né? Que foi como a Lê bem citou no início, que a gente ainda cai no erro de dar a nomenclatura, geralmente, de artista popular para o homem, e, no caso, quando é mulher, é artesã, né? E aí, eu me lembro também de uma conversa que eu tive com o Ricardo Lima, que é antropólogo, professor da UERJ, já foi aqui júri do prêmio também, jurado do prêmio, onde ele falou dessa relação de quando ele visitou várias comunidades, de ter essa questão de quando o designer, o projeto, a instituição como o museu, como o Martisol, por exemplo, chega numa comunidade de artesanato e aquela atividade é majoritariamente feminina, tem que existir uma responsabilidade social muito grande ali dentro, porque o designer tem a capacidade de mudar a estrutura social daquela casa e daquela comunidade, né? À medida em que a mulher passa a produzir o próprio trabalho, passa a ter uma renda que muitas vezes, às vezes, ultrapassa a renda do marido, né? Qual que é a responsabilidade do designer, da instituição, quando chega com um projeto
que tem esse poder de realmente mudar a estrutura social ali dentro. Renata, quer começar? Renata Mendes. São muitas Renatas aqui no museu, gente, então preciso especificar. Acho que a gente precisa se dar conta que a gente lida com desafios complexos. E a diferença, acho eu, né, de lidar com uma coisa difícil e complexa, né, é que, se de um lado, se a gente percebe uma coisa que nos parece difícil, ela pode ter uma solução que ela é talvez mais linear. Eu trabalho aqui, e aí eu vou resultar nisso aqui, e eu vou resultar ali, e ali cheguei. Uma situação complexa, ela tem diferentes fontes, diferentes estopins, e as coisas se relacionam, as ações se relacionam. Estar em uma comunidade que não é a minha, que não é o meu contexto, que não é de onde eu vim, é um lugar de pedir licença, como dissemos aqui, como o Ângelo também disse, mas é um lugar também de uma abertura, né, de uma escuta, para um lugar que é muito além do que eu desejo fazer, de criar produtos ou de um projeto de geração de trabalho e renda, ou seja lá o que for, né? Esse contexto complexo, ele é dinâmico, ele não é parado no tempo, né? Uma comunidade tradicional, quilombola, indígena, ribeirinha, ela não está congelada, né? Também não cabe a nós ter esse olhar muito comum do que é que precisa ser preservado e do que não, né? Da onde a tecnologia deve estar, aonde não, né? Então, esse lugar da escuta e de uma escuta muito sensível e muito capilar, ela é muito importante nesse trabalho, porque certamente toda relação ela afeta, né? Ela me afeta e ela afeta o outro. Então, em que instâncias isso vai afetar? Se eu trabalho em um projeto que vai estar durante alguns meses ou anos, enfim, em um lugar, esse projeto ele tem começo, meio e fim. Esse processo ele me impacta e impacta as pessoas. O que é que acontece depois, né? São casos e casos desse lugar que Ângelo está falando, de mudança de uma estrutura social, né? Num país patriarcal, machista, onde essas estruturas elas funcionam ainda muito assim, o que nos cabe, né? Qual é a nossa responsabilidade nessa interlocução? É claro que as coisas, muitas vezes, como os desafios complexos bem são, elas não são previstas, né? Porque é a ação da história que vai levar em algum lugar. Mas elas podem ser cuidadas, elas podem ser consultadas. Essa escuta mais ampla, e especialmente se a gente pensa que são vários atores, e que não sou eu, atora da história, que vou lá e que vou mexer uma pecinha e que vou trazer a solução para esse lugar, mas que tem outros agentes, né? Não só essa comunidade, quem é que trabalha ali, quem é que se relaciona, as instâncias governamentais, como é que é a dinâmica desse lugar. Talvez isso me dê maiores possibilidades de prever algumas coisas, de conversar sobre essas coisas. E isso não quer dizer não movimentar a transformação desejada por esse lugar, né? Então, a escuta desse desejo, inclusive, né? Uma escuta do que é. Esse desejo não é a necessidade que eu percebo. Esse lugar é um lugar de pobreza. Logo, eu levarei a solução para cá, né? É uma escuta de verdade, né? Uma escuta ativa e atenta de quais os desejos, quais são as soluções pensadas, quais as ações, qual é a dinâmica desse lugar, para
minimizar os impactos negativos e potencializar os impactos positivos. Acontecem de mulheres passarem a ganhar mais do que os homens, e isso ser um ruído importante, mudar estruturas. O que é que a gente faz diante disso, né? Qual a nossa responsabilidade sobre isso? Então, esse lugar de pensar que somos responsáveis em qualquer relação de troca e como é que a gente age nessas situações. Renata Piazzalunga agora. Você, como uma designer que tem circulado por diversas comunidades e principalmente nesse projeto, em parceria com uma comunidade indígena, onde em muitas delas o papel de gênero é bastante definido, né? Isso é o trabalho de homem, isso é o trabalho da mulher. Como é que você enxerga essa questão da sua responsabilidade enquanto designer, chegando nessa comunidade para promover esse trabalho? Eu costumo dizer que o produto, aquilo que a gente gera, que é tangível, aquela peça que está aqui, aquilo é uma dimensão do nosso trabalho, né? Mas esses projetos de tecnologia social, eles têm uma responsabilidade enorme. Então, assim, eu falo que quando você realmente, porque eu construo o projeto, eu concebo, eu vou atrás de financiamentos, no momento que você está desenhando o projeto, aquilo é um desejo meu, né, de fazer, de ir lá e acontecer. Mas é uma responsabilidade muito grande a partir do momento que você tem o primeiro contato com as pessoas na comunidade, que você começa a mexer com sonhos, com desejos, com essa expectativa. Eles jogam muita expectativa na gente, nessa questão da transformação social, que é isso que eles estão desejando. Às vezes, também, bastante distorcida a visão deles, então você vai pontuando. Então, eu acho assim, é um trabalho que ele é multidimensional. Tem comunidades que eu comecei a trabalhar em 2009, que eu estou até hoje com elas, e isso é um privilégio, porque eu fui vendo toda essa linha de desenvolvimento. Também desenvolvimento não acontece do dia para a noite, né? É uma transformação social. Quando eu comecei a trabalhar com esses projetos, não era porque eu queria ter uma marca, não era porque eu queria vender nada, eu queria promover transformação social. Esse era o objetivo, né? Que eu montei uma associação civil sem fins lucrativos para isso. Eu queria trabalhar com tecnologia social. E aí a evolução e as trocas, elas são muito grandes, e eu percebo assim, a transformação nas pessoas. Eu vou dar um exemplo bem concreto, que é a Felícia. A minha marca chama Felícia, a empresa chama Felícia, e ela é em homenagem a uma artesã que se chama Felícia, que comecei a trabalhar com ela em 2009. E a Felícia, naquela ocasião, ela não era artesã, ela se tornou artesã, era o grande sonho dela, ela tinha 48 anos na época, se tornar artesã. E o marido era extremamente violento, agressivo, e se posicionava contrariamente a tudo que ela estava fazendo, dizia que ela estava perdendo tempo de ir nas oficinas de capacitação do projeto, e que aquilo não ia dar em nada. Chegava ao ponto, a gente trabalha com fibras, com essa comunidade, ela colhia as fibras para tecer, ele ia lá e jogava tudo fora. E eu ficava indignada, né? Naquela época era super nova, saindo de São Paulo, bem feminista, com aquela visão assim, eu falava assim, mas por que você não separa desse homem? Né? Por que... E ela só olhava para mim e ria. O que aconteceu? Depois de um tempo, a gente conseguiu reverter esse quadro, e a Felícia, o marido, se tornou funcionário dela. Então, ele passou a colher as fibras e ela dava salário para esse marido. Aí eu falei assim, ainda bem que você não separou, né? Porque a vingança foi ótima, assim, ver o seu sucesso. E o ano passado, eu voltei lá na comunidade, fui até a casa da Felícia, e ela me esperou com toda a família está envolvida na cadeia produtiva já, e eu percebi, assim, lá no passado, as condições, e ela me recebeu com um grande almoço, que era um banquete, e eu percebi ali muitas trocas culturais, né? Desde o momento que ela pôs a mesa, o que ela me serviu. Então, foi um dia que eu percebi, assim, eu falei, houve aqui uma aliança, houve realmente uma comunhão de valores, de troca equânime, justa, sem
um está levando vantagem em relação ao outro, e a vida da Felícia e dos filhos se transformou. Então, esses projetos de tecnologia social, o produto é aquilo que a gente consegue trazer para vocês, uma parte da nossa atuação. É um fragmento. Mas, assim, os ganhos, e principalmente nessa questão de gênero nas comunidades, as mulheres ainda são muito massacradas, elas sofrem muita violência, elas são levadas a acreditar. Eu já ouvi de várias mulheres assim: a gente achava que a gente não servia para nada, precisou de você vir aqui e mostrar. Quer dizer, não foi o meu papel, mas é só revelar aquilo que já estava ali, né? Mas o dia a dia é tão massacrante, é tão confuso, que as pessoas se perdem. Então, para mim, o maior ganho dentro desses projetos é essa possibilidade de você dar a mão para o outro e falar: vem cá, vamos sair, tem outro lugar que você pode estar e que você deve estar. Então, é isso. Lena, quer comentar algo? Dizer que, na minha experiência, por exemplo, no Vale do Jequitinhonha, isso é muito presente. Na verdade, a ausência masculina é muito presente. Hoje em dia, já mudou um pouco, porque as comunidades de lá já estão mais reconhecidas, elas reconhecem também o seu próprio valor, e a família inteira se une nesse empreendimento que é o fazer cerâmico. Então, assim, os homens que antes, há 20, 30 anos atrás, eles saíam das cidades e iam buscar trabalho, porque não tem trabalho lá, gente. O lugar ficou muito... era um lugar, para vocês entenderem a história daquele lugar, era um lugar muito... É o Cerrado, que é um bioma muito, muito, muito rico que a gente tem, mas também muito delicado. O que as famílias faziam era a plantação familiar de algodão. E o algodão do Jequitinhonha era um algodão de muita qualidade para exportação. O que aconteceu foi que algumas empresas, poucas empresas, tá, multinacionais de celulose, começaram a plantar eucalipto. Então, elas compravam as terras daquelas pessoas, aqueles terrenos de pessoas pequenas, e iam juntando em grandes conglomerados. Eu não sei como é que fala na agronomia isso, mas compravam e iam juntando aquelas terras. E compravam assim, passando a perna mesmo, enganando, enfim, daquele jeito que a gente sabe que existe, mas que, infelizmente, eu não sei como fazer para não ter mais. E aí conseguiram, e aí eles compraram essas terras e começaram a plantar o eucalipto. O eucalipto ou para virar carvão, ou para virar papel. Então, para fornecer. Então, era simplesmente fornecer esse eucalipto de reflorestamento. Então, quando vocês verem, esse papel é feito com eucalipto de reflorestamento, não quer dizer que ele seja, assim, bom para a comunidade local, tá? Ele só é de reflorestamento porque eles destruíram a floresta que estava lá e plantaram o eucalipto ali. E o que o eucalipto faz? Ele tem um ciclo de vida pequeno e ele suga a água ele vai lá, a raiz é muito profunda, e suga a água dos lençóis freáticos dessa região. E aí os rios acabam. Por isso que lá não tem água. Não é que nunca teve água. Tinha muita água. Mas agora não tem. Porque esse eucalipto, ele, sei lá, cresce 5 anos, corta. Eu já fui lá em 2 vezes, quando o eucalipto estava grande, quando ele foi cortado. Quando ele é cortado, a hora que você chega, parece que está chegando em Marte. Porque você vê uma terra arrasada, tudo vermelho, aquele poeira, aquele pó. É um cenário assim, desolador. E essa indústria é muito automatizada, então ela gera poucos empregos na região, poucos empregos, assim, quase nada, tá? E o que esses homens começaram a fazer dessas populações que tinham lá? Eles tinham que sair daquela região para procurar emprego em outros lugares, como colheita de café no sul de Minas, construção civil nas capitais. E muitas vezes eles nem voltavam, porque assim, a família se separa, ele deixa a mulher e os filhos lá, o cara vai embora. Às vezes ele arruma outra família, não volta. Então aquelas mulheres daquele lugar começaram a ter que se virar. Uma dá a mão para a outra e falar o que você precisa, o que você não precisa. E começaram a fazer esse artesanato. A dona Isabel é uma artesã precursora das bonecas lá no Vale, e ela começou a ensinar as artesãs a fazerem isso. E aí, toda essa história aí vocês podem estudar. No museu aqui tem muito artesanato de Minas e essas bonecas, enfim, esses lugares de conhecimento, vocês podem procurar saber mais sobre essa história. E aí, só que eu acho tão bonito, porque através do trabalho dessas mulheres, elas conseguiram fortalecer a comunidade delas, conseguir uma renda maior, e esses homens não precisarem mais sair para procurar emprego em outro lugar, e eles, na própria família, conseguirem ali se organizar numa pequena
um pequeno ateliê, e aí, enfim, o homem que vai buscar o barro ajuda a socar, então divide assim. Eu Então, fiz uma matéria sobre isso no ano passado, falando justamente sobre essa questão que você trouxe, sobre o quanto os homens tinham que sair e, a partir do trabalho delas, que começou a ficar reconhecido, eles não precisam mais sair de casa e eles passaram a contribuir nos ateliês, o que, inclusive, tem contribuído para o surgimento de novos artistas, né? Além das mulheres, muitos artistas homens também estão começando a surgir lá no Jequitinhonha. Maria, quer complementar alguma coisa? Eu quero perguntar para as duas. Tá. Você falou da Dona Isabel, né? Então, a Dona Isabel ela é reconhecida como autora. Eu quero saber, tanto da sua parte como da Renata, a questão da autoria, como eles veem, como eles enxergam a autoria, inclusive, Renata, em comunidades indígenas. Né? E você falou também que existe uma produção que é muito requintada, quase sagrada, dos anciãos, né? E como essa questão da autoria, se existe uma diferença entre um mais hábil e um menos qualificado? Pode começar. Do que eu aprendi muito de observar lá no Vale é que assim você consegue identificar a produção de cada artesã. Se você a conhece, você sabe que a Irene, você olha uma boneca da Irene, você olha para a Irene e você fala, ela está pintando, ela está moldando ela e a família dela. Então você tem um traço. Então eu acho que você consegue ver a autoria, ela não precisa nem falar, você não precisa nem olhar a assinatura. E elas todas assinam o seu artesanato com o nome. Todo o artesanato do Jequitinhonha está assinado por quem é feito e o nome da cidade, da comunidade. A Zezinha também, você vê uma boneca da Zezinha, você olha e fala assim, é da Zezinha, é um detalhe do olho, assim. É engraçado, porque se você vê, você não conhece, você vai achar que é parecido, mas quando você conhece quem faz, você consegue ligar. Isso que é muito rico da gente ir até o local, ou conhecer o artesão, tirar esse tempo para fazer essa pesquisa. Mas também tem uma coisa, por exemplo, a gente tem duas comunidades ali no Jequitinhonha, onde eu vou, no sul, que é o Campo Alegre e o Campo Buriti. Quando você vê um artesanato do Campo Buriti, você sabe que é de lá. E do Campo Alegre também. Você consegue perceber o traço é diferente. Então, eu acho que isso é uma forma de autoria. Agora, se você colocar no individual, é mais complexo, porque aí você precisa ir numa boneca, numa produção mais, assim, eu vou dizer, autoral, porque aí você consegue ver uma Irene, uma Zezinha, uma Adriana, você consegue identificar bem. Mas elas também não têm tanto isso, sabe? Porque eu acho que eles pensam, ali a visão é muito mais do coletivo do que do indivíduo. Então, se você vai no Campo Buriti, você vê que muitas das pinturas são parecidas porque é a mesma artesã que pinta, porque elas acabaram para ter uma, como é que eu vou dizer, uma produtividade maior, assim. Tem uma que modela, então você vai modelar. Tem a que pinta e eles terceirizam. Olha, não sei quem vem pintar, a Jusilene pinta bem, a Gil vem pintar aqui para mim. Aí ela acaba pintando. E às vezes tem uma produção assim, às vezes essa não pode, aí vem outra, aí você consegue, como a gente convive bastante com elas, a gente consegue ver isso. Mas, assim, eu acho que existe a parte, sim, a Zezinha tem a cara da Zezinha, da Irene tem a cara da Irene, mas também tem uma produção ali que é coletiva, que é muito mais para elas fortalecerem a associação e comunitária do que o individual, sabe? É muito, porque elas só cresceram porque elas estavam unidas, não porque elas estavam... individualmente uma ficou famosa. Quer dizer, às vezes aconteceu, né, Dona Isabel, mas que foi a pessoa mais generosa, porque todas as artesãs bonequeiras dão crédito a Dona Isabel. Graças a Dona Isabel, que me ensinou a boneca, é que hoje a minha família é isso. E eu acho muito lindo ver como elas são prósperas hoje, ali naquela região. Obrigado, Lena. Renata? Eu acho que a questão da autoria, ela depende de vários fatores. Talvez seja tão complexa quanto perguntar o que é um objeto brasileiro, né? Porque ela tem a ver com uma questão cultural, ela tem a ver com a técnica, ela tem a ver com uma classificação, se ele se considera artesão, se ele considera artista popular, se ele se considera artista popular, a autoria sempre está em primeiro lugar, óbvio. Mas, dentro desse trabalho com várias comunidades que eu já tive, foi a primeira vez que eu trabalhei com os indígenas, foi o ano passado, e foi interessante observar que, para eles, a autoria é muito importante e muito considerada, assim como o trabalho de gênero. Os homens fazem, né, determinadas técnicas que as mulheres não se aventuram.
Aí elas até falam para você, não, eu sei, porque eu vi meu avô fazendo, eu vi meu pai, mas eu não faço, né? Tem uma questão muito delimitada disso. E quando você vê, por exemplo, o desenho de tramas, é claro, ele fica explícito, ali já está a assinatura. Porque a maneira como ele trama... Então, por exemplo, tem 2 bancos indígenas que resultaram dessa coleção, e são tramas com a tala do buriti cru e outra preta. As 2 tramas são feitas por 2 anciãos diferentes, e cada uma tem a sua característica, né? Até os erros no grafismo, que para a gente seria erro, que fala assim, mas isso aqui não está, a geometria aqui deu outro caminho, tomou outro caminho, mas é uma assinatura. E tem a questão da autoria também, no desenvolvimento do produto, que entra nesse trabalho colaborativo. Então, por exemplo, uma das comunidades que eu trabalho, que a gente trabalha com várias fibras naturais e desenvolvendo persianas, cortinas, aí são produtos mais específicos feitos em tecelagem artesanal. Vira e mexe, elas falam assim, eu criei uma trama nova, e me mandam junto com aquilo que eu pedi. Né? Então, você vê que tem essa necessidade constante de expressão delas. E tem outra coisa também, que é uma autoria, me incomodava muito quando eu comecei a fazer projetos com comunidade, dessa separação entre design. Design, a gente sempre ia em carreata, era de São Paulo, ia para as comunidades. Então, vou levar os designs. Né? E a gente ia. Então, parecia assim, era uma coisa, para mim, muito hierarquizada. E com um conceito e um julgamento prévio que, por que lá não tem design? Né? Eu preciso levar de fora. Então, isso sempre me incomodou muito. Aí, numa das comunidades que eu trabalhei, eu comecei a desenvolver um trabalho de abrir esse campo do design, do campo criativo, da expressão pelo desenho, com os garotos da comunidade. Então, esse foi um projeto que, na época, chamou Arte Naturalista. Eles tinham o manguezal como um ecossistema que eles não valorizavam. E aí a gente eu levei uma artista plástica, começou com técnicas de aquarela, pontilhismo, grafismo, e a gente fazia expedições pelo manguezal, que era o nosso objeto de estudo, fotografava e voltava a estudar e fazia o desenho das espécies. Tinha até um microscópio eletrônico para eles observarem. Assim. E esse projeto foi muito interessante, que ele foi assim, o pontapé de um desenvolvimento de toda essa comunidade, como eles, produtores de expressões culturais. Então, disso saiu design gráfico, eles fizeram uma coleção que eles desenharam as estampas para a Osklen, para a Morena Rosa. Outros meninos foram para o lado das ilustrações, aí eles começaram vendendo uma galeria de Nova York. Então, esse município ele se transformou absurdamente. Hoje ele é um polo criativo, assim, todas as pessoas, aquilo fomentou, e fora a questão da valorização do manguezal, em função desse projeto. E esse projeto ele começou com um incômodo muito grande meu, dessa coisa aparecendo assim, tem que ser de fora, aqui não tem designer, né? Então, também é uma questão de educação e de trazer oportunidades, porque essas comunidades elas são riquíssimas de expressões, né, culturais e em várias instâncias. Esse projeto também ganhou prêmio aqui, né? Esse projeto também ganhou prêmio Museu a Casa. Também ganhou. Ganhou. Gente, a gente está chegando ao final, mas antes da gente abrir para perguntas, vamos ouvir. Eu queria só finalizar com uma outra pergunta para todos. E aí, vamos lá, Renata. Está funcionando? Tá. É só uma observação sobre esse assunto da autoria que Maria puxou. Acho que tem um aspecto interessante, que é o legado familiar, a autoria do legado familiar. Aqui tem um exemplo muito maravilhoso aqui no museu. Vocês podem olhar na loja as peças Warau, das indígenas venezuelanas refugiadas no norte do Brasil. O museu teve um projeto incrível com essas indígenas, que eu tive a honra de fazer um diagnóstico nesse projeto. E tem códigos ali, gráficos do trançado, que são de determinadas famílias. Isso não é necessariamente explicado ou explícito.
se sabe, quando se olha, essa peça é de fulana, e essa é da filha de fulana, e essa é da tia, tem por toda uma história de vida, no caso dos varal, né? De migração, de refúgio. Há muitos anos, essa conexão familiar pelo fazer e esses códigos muito visíveis, quando se presta atenção, de marcas de família, isso também passa para os jovens. Então, esses jovens que já nasceram no Brasil, que estão em escolas brasileiras, que não falam espanhol, terceira língua, sequer né, o aral. no Então, onde estão esses códigos de autoria desse legado familiar? Né? Posso só dar? Vai lá. Vai ser bem rápido. Claro. Acho que tem uma coisa importante que foi importante as quatro falarem, né? E eu quero complementar falando de mercado, né? Porque existe uma fala muito comentada da redução justamente desse legado familiar oral, né? Reduzido a um produto. Então, assim, você trabalha com as bonecas do Jequitinhonha, não se reconhece técnica, gênero, região e tudo mais. Então, assim, isso é um recado mesmo, pensando em mercado. Que antes, né, obviamente, de identificar, né, um produto, uma técnica e tudo mais, né, e é um trabalho imenso. Aqui a gente tem duas designers, das quais e outras, né, que temos aqui na plateia que tem um trabalho duro, que não é nada fácil. É quase uma negociação muitas vezes, né? E é extremamente frustrante quando ele chega num lugar ali de comercialização e ele tem essa relação de redução, né? Isso, inclusive, né, trazendo a primeira pergunta puxada pela Maria sobre o objeto brasileiro, é muito comum, né? Então, isso é uma técnica indígena, isso é uma de não sei aonde. Isso é quilombola, então a gente precisa realmente fazer um revés de informação. Então, toda essa jornada aqui de trabalho, né, trazida exclusivamente por vocês aqui, é documental. É importante que a gente tenha isso de uma maneira muito mais forte e ativa para também para quem consome, né? Eu geralmente falo isso, né? Eu falo assim, olha, artesanato e design é voz. Você está indo lá no Jequitinhonha, trazendo a voz para sua sala, para sua casa, para sua família. São outras famílias que estão aqui pertencentes a esse espaço. Além de energia, né? Então, tudo que a gente está falando aqui é uma entrega holística, de muito respeito, né? Então, talvez esse grande revés do mercado é isso. Por isso que, de novo, o papel importantíssimo do concurso, né? Dessa possibilidade da gente discutir, de ter falas, né, para refletir sobre essas jornadas, né? E como isso realmente tem um impacto positivo na sua maior autenticidade da positividade, vamos assim dizer, né? Porque casos que a gente, né, minimamente discutiu, eu sei que Renata tem milhões de casos, Maria mais ainda, né? Eles passam realmente por momentos muito frustrantes, né? E a gente falou, inclusive, até de tem feminicídio em relação quando você tem essa diferença salarial, né? Então a gente está falando de coisas muito sérias e graves e que não é só reduzido ao objeto. Por isso que as falas foram corroboradas nesse sentido. A gente está falando de algo muito maior, que precisa ser pensado, e principalmente para quem consome, sim, tem a responsabilidade de conhecer essa jornada, né? Senão, realmente, a gente perde todo o viés do que a gente está fomentando como autenticidade que é nossa, sabe? Então, acho que é importante pensar também nessa relação mercadológica, porque ela tem sido cada vez mais severa e noticiadas até de, né, pessoas, eu vou colocar nesse lugar, que vão em comunidades e mudam totalmente a técnica. Você vai produzir agora cerâmicas brancas para minha loja em tal lugar. Isso é colonialismo, gente. Desculpa. Obrigado, Ale, pela sua contribuição. Vai lá, Renata. Só queria complementar uma questão do Ale. Isso é super importante trazer essa questão do mercado, porque assim, a gente falou até agora de um lado poético, digamos, da dimensão desse trabalho. Quando a gente põe o pé nesse lugar chamado mercado, é muito árido, né? E eu já ouvi coisas assim absurdas em relação aos produtos. Esse ponto de bordado, que tem mais de 500 anos de tradição, muito mais, não é chique, né?
Então, coisas assim... Não está perfeito, né? Assim, o produto, para ter todo esse processo que a gente chega e essa curadoria, esse trabalho, são anos, né? E você chega com um produto no mercado, a pessoa fala assim: ah, mas quanto custa isso? Ah, é muito caro. Muito caro em relação ao que? Ela não entendeu valor nenhum da cadeia. Eu falo assim, isso aqui não é pasta de dente, né? Então, precisa entender, respeitar, como o Ale falou. Achei lindo isso. É um processo holístico. E você está diante de uma voz. Tratar. E outra coisa que a gente ouve muito: quando que a Felícia vai lançar outra coleção? Eu falei: eu não vou lançar a coleção. A gente não está assim disputando espaço de lançamento de coleções. Eu falo assim, e também isso é uma mudança cultural, acho que a gente tem que trabalhar. Falei: Álvaro Alto, há quanto tempo que ele lançou a coleção? Ele não lançava a coleção, lançou. Está aí até hoje, são coisas atemporais. Então, esses produtos que a gente faz, eles são atemporais, porque eles têm um componente valiosíssimo ali, que é uma técnica, uma tradição, uma cultura, é um produto... quando a gente começou a fazer e colocava no mercado, isso aqui é bom, que ele vai ter história para contar, se ele está no jantar dele. Põe as mini toalhas da Felícia lá. Falei assim, que bom, que seja qualquer motivo, mas assim, entender também essa diferença. E eu acho que a loja aqui do Museu A Casa, ele faz esse papel muito bem feito e nos ajuda muito nesse percurso. Isso aqui é uma vitrine maravilhosa, porque, infelizmente, a grande parte dos clientes que podem consumir esse produto com o preço que ele tem que chegar, também, que é outra coisa, essa distorção de mercado em relação à desvalorização do produto artesanal. Quando eu comecei a trabalhar nisso, falava assim, feito por artesão, nossa, mas tudo isso, sabe? Então, falo, não, aí que tem que valer mais, né? Porque tem horas e horas de trabalho dessa pessoa, tem a história dela, tem a tradição dela. Então, também a gente tem que ter muito respeito e entender o que você está comprando. Não é simplesmente uma toalha, uma rede, é muito mais do que isso, né? Obrigado, Renata. Antes de passar para as perguntas da plateia, eu acho importante ressaltar que a gente tem aqui um grupo de estudantes. E aí eu acho que eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque eu estou vendo algumas carinhas já conhecidas do museu. Então, a gente tem, por exemplo, a Maria Fernanda Paes de Barros, que é a designer que está aqui na frente. A gente tem o Antônio Castro da Foz, que está no line-up do São Paulo Fashion Week. E, no caso, por exemplo, os dois já ganharam prêmios aqui no Museu A Casa. O Antônio, principalmente, foi o trabalho de TCC dele, o primeiro trabalho de TCC, já ganhou um prêmio aqui no museu. E hoje o trabalho está aí reverberando pelo mundo todo, né? E aí, a gente, na nossa conversa prévia aqui, a Maria trouxe uma questão que é de pensar o prêmio como um espaço de experimentação também, para além do ganhar a premiação, efetivamente, mas como um espaço que impulsiona pessoas e trabalhos que são relevantes, não necessariamente aqueles que estão aqui em cima, né, premiados, que estão sendo divulgados e tudo mais, mas de experiências de pessoas que se inscrevem, se reconhecem aqui como participantes do prêmio, não ganham, mas passam por um processo de refinamento do seu trabalho, de uma compreensão um pouco mais profunda de onde ele pode chegar, de onde ele pode estar. E aí eu queria entender de vocês como é que o prêmio pode fortalecer essa vertente, vamos dizer assim. Então, eu estava pensando isso quando conversamos previamente, e vai numa linha do que o Alê falou. O museu tem uma missão educativa também, tem uma, não de impor nada disso, mas de motivar, né, de conhecer, de divulgar, né? Então, eu acho que vai muito nessa linha. É uma das missões do museu. E o concurso coloca isso em âmbito nacional. Tem um alcance muito grande. Pode falar, porque aí ele aumenta lá para você. Eu acho que tem uma primeira quebra aqui. Não foi? Vamos lá. Desculpa, minha voz já está mais ou menos por causa da semana, então achei que era a minha voz, mas é o microfone. Mas eu acho que, trazendo um pouco que a Má já trouxe,
tem uma questão importante, né, e voto em relação ao museu, que ele não tem essa necessidade do erudito, né? A nossa Constituição Social coloca uma barreira de entrada para o museu, né? E eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade belíssima, né, sobre a espacialidade, sobre a possibilidade de a gente estar como a gente está, sobre a loja e tudo mais, que transforma realmente num sistema, né, de educação. E a gente empresta hoje tantas palavras, né, americanizadas para justificar certas questões, né? E outro dia eu estava numa discussão falando, né, sobre essa necessidade de ter ambientes educacionais, e a pessoa falou assim para mim: então isso é uma incubadora, né? Se a gente olhar para as nossas questões mais primárias, mais originárias, a incubação sempre foi indígena, sempre foi quilombola, sempre foi brasileira, né? Então a gente tem que incubar, ajudar pessoas a terem acesso, né? Então o museu hoje precisa ser um lugar de acesso, né, prioritariamente. Então, de novo falando do concurso, para a gente foi um privilégio poder discutir, olhar, até se apoiar no outro. Puxa, isso que você falou faz muito sentido, porque é essa gestão do aprendizado, né? Então, a gente incuba conhecimento justamente para poder transformar esse conhecimento e realmente impactar. Então, essa é a dinâmica, né? Então, acho que isso é uma novidade assim contemporânea para os museus, né? Especialmente esse que tem o recorte relacionado ao objeto brasileiro, ele tem essa necessidade. Então, inclusive que ele seja multigeracional. A gente está falando aqui de uma produção de artesão, mas a gente está falando de famílias como a Rê trouxe brilhantemente. As crianças precisam estar aqui para entender realmente essa jornada do material. Tem criança em São Paulo que não sabe o que é abobrinha. Sim, estou falando sério. Então, o que a gente está fazendo de futuro, né? Então, o museu está numa discussão central do futuro, né? Então, essa é a minha visão sobre essa relação. Precisamos incubar, né? Trazer acesso para outras pessoas, através dos nossos privilégios. Perfeito. Também, só somando a ação educativa, assim, ou a multiplicidade das ações educativas do museu nesse antes e após, né? Se a gente tem a premiação como um marco concreto, né, objeto que a gente pega, que a gente olha, que tem as descrições, quais são as ações transversais a isso que podem acontecer antes, inclusive de poder destrinchar até mais do que todo o cuidado que é feito de quais são os elementos que vão ser julgados, quais são os critérios. Anterior a isso, né, um lugar educativo do museu de construção de entendimentos do que é o objeto brasileiro, né? E esse pós, né, de como isso reverbera dentro do espaço do museu, nas mídias, né, fora do museu, nas crianças, nos jovens, quais são as ações possíveis e diversas do prêmio estar nesse lugar da educação como um papel do museu. Como premiadas, querem mencionar alguma questão? Eu queria dizer que esse prêmio do museu ele é muito, muito importante, principalmente na questão da validação e do pertencimento. Eu falo da minha parte, mas também quando eu vejo, por exemplo, tem um premiado ali que é de Tiradentes, que foi de um projeto que eu participei, não especificamente no desenvolvimento deles, mas que é o Curral da Cor, que ganhou com uma coleção de objetos lindos, assim. E em Tiradentes também eu tenho uma proximidade grande com os artesãos de lá, e eu vejo como os filhos desses artesãos, desses artistas, todos que estão lá, eles brilha o olho, sabe? Você ter o orgulho do que seu pai ou sua mãe está fazendo é muito importante, porque uma vez que ele pode dar continuidade àquele trabalho, que é o que acontece, que
graças a Deus, hoje, a Deus e o trabalho de muita gente que está envolvida, vem se valorizando cada vez mais, e os artesãos, artistas, eu gosto de falar artistas, tá, gente? Artistas, eles esses artistas do Brasil, brasileiros mesmo, estão ali fazendo com a coisa do material da terra deles, da cultura deles, eles estão tendo mais visibilidade, e com isso eu acho que é muito importante, porque essa nova geração, os filhos deles, os netos, vão querer dar continuidade a isso, porque isso estava se perdendo. E acho que em várias regiões isso está se perdendo, porque é difícil, é custoso, as pessoas não dão valor justamente, é uma batalha. Se a gente que está aqui, nesse São Paulo, que é esse negócio atípico, né, não é a realidade do Brasil, não é a nossa, a gente luta para conseguir transmitir o valor do que a gente faz, imagina quem está longe desse mercado que consome e não consegue falar direito, e não tem argumento. Então, quando você ganha um prêmio, você tem um argumento. Eu ganhei um prêmio desse museu, que é importante, então, eu tenho esse selo. É importante, gente. Toda empresa, qualquer empresa, indústria, quer um selo. Sei lá, um ISO, qualquer outro, quer essa validação. Então, o museu fazer isso torna... parece acessível, porque o artesão vai olhar, olha, o meu vizinho que é artesão ganhou, então eu também posso inscrever o meu projeto. Quantas vezes a gente não se inscreve porque a gente acha que não tem nem chance de ganhar em alguma coisa? É muito difícil. Às vezes, até as próprias inscrições são uma barreira, porque é tanta coisa difícil que tem que fazer que o artesão desiste. Eu já vi, eu já presenciei isso, sabe? E como foi traumático para essa artesã que não conseguiu ir para Milão. Ela tinha a oportunidade de ir para Milão, mas ela não sabia fazer o upload e ninguém conseguia ajudá-la. Eu não consegui também. E essa oportunidade que ela perdeu por conta dessa barreira de internet mesmo, coisa... Então, assim, é muito importante, mesmo, muito. Obrigado, Helena. Renata? Eu acho que essa questão educativa ela é fundamental, mas eu pensaria que as nossas ações, quando a gente vai para as comunidades, vai a campo, elas são caras, elas são, como o Alê falou, a gente trabalha num contexto muitas vezes árido, e são difíceis, porque por mais que a gente tenha a Fernanda aqui, a Maria, a gente já tenha feito vários projetos, mas ainda são coisas pontuais. A gente precisa de escala, porque a gente tem um país que é continental. Então, de repente, eu não sei como, tá? Se eu tivesse a fórmula, eu já teria feito. E essa provocação vem agora. Mas a gente pensar em polos mais dinâmicos de desenvolvimento, quem sabe com o uso de tecnologias, por exemplo, a gente trazer as comunidades para dentro do museu, sem necessariamente ter uma equipe toda lá, e, de repente, ter um representante que a gente consegue fazer rodas de trocas com uma equipe que estivesse aqui presencial, né, de profissionais, de colaboradores, e a gente conseguisse ter uma interlocução maior à distância. Seria um modelo, assim, pensar no modelo que propusesse isso. Quem sabe a gente ganharia mais escala, né, tivesse projetos menos onerosos e conseguisse atuar de forma mais ativa mesmo nesse potencial, porque eu fico vendo um potencial enorme, eu falo, quantos anos que eu ainda tenho de vida, quantos projetos que eu vou fazer? Será que daqui a pouco eu vou conseguir ir para a comunidade, não ter nem o que comer lá muitas vezes, aí dormir, você fala assim, faço uma aguinha com açúcar para ver se eu engano meu estômago, passa por tudo isso, gente. Às vezes você passa o dia inteiro com vontade de ter um banheiro, você não tem um banheiro. Então, assim, a vida não é bela, né? Também é bela, mas também tem um lado que não é belo. Então, talvez, e tem muitos designers também que não se propõem a isso. Então, nós somos um gênero de pessoas muito específico. Então, de repente, pensar no modelo híbrido e que a gente possa propagar, através de tecnologias, a nossa presença e trazer essas comunidades mais ativamente para dentro do museu. Acho que seria pensar nisso. É uma incubadora tecnológica. Tem pergunta? Não, vamos fazer a pergunta. Vamos lá. Pessoal, agora a gente vai abrir, acho que 2 perguntinhas, dá tempo? Tá, então 2 perguntinhas de plateia. Quem a gente tem aí que possa levar um microfone? Por favor. Temos ali uma pergunta. Obrigado. Dali. Bom dia, pessoal. A minha pergunta é para a Maria Helena. Eu não sei se eu vou colocar você numa saia justa, mas, enfim. Eu queria saber o que você acha sobre a Semana Criativa de Tiradentes. A Semana Criativa, eu já participei.
Algumas vezes. Eu acho que é uma iniciativa muito, muito legal. Ela começou, e também foi uma iniciativa assim, quando começou, eu participei em 2018, foi na segunda. Não tinha nem patrocínio, era uma coisa na raça. A gente ia nos lugares, a gente botava dinheiro, às vezes, para comprar material para os artesãos. Então, assim, o começo das coisas, gente, às vezes só sai por causa de gente que acredita, que acredita naquele projeto. Então, vai desbravando, né? Então, o início foi muito difícil. Faz tempo que eu não volto à Semana Criativa, mas eu admiro muito a Simone e o Júnior por essa iniciativa que eles tiveram e fizeram muitas vezes sem ganhar nada, tendo prejuízo, e as pessoas chamando eles de malucos porque tinham largado seus empregos estáveis em São Paulo. Inclusive, veja, não é só deixar o emprego, assim, mas trouxe a família dela inteira para uma cidade e a adaptação é difícil, enfim. Então, eu acho que é um projeto incrível, que tem potencial para se tornar cada vez maior, eu admiro muito, e então, assim, eu só dou parabéns para eles e admiro. Espero que cresça cada vez mais e que eles consigam impactar mais e mais artesãos e mais pessoas, porque, principalmente, essa coisa de fazer as pessoas irem até o local é muito positiva, porque tira a gente do conforto dos nossos sofás e do Uber que a gente vai pegar, e a gente entra em imersão numa cidade mesmo para viver toda aquela cultura. E se você procura mesmo, você não fica só procurando festa e evento de patrocinador, tem um pouco de algumas ressalvas, mas você consegue entrar em contato realmente com os artesãos, e isso é muito importante. Você conhecer quem faz, ouvir as histórias e entender realmente o valor daquele produto. Eu acho que você consegue ser tocado de uma maneira diferente do que ver a peça numa prateleira de uma loja na Gabriel, por exemplo, quando você vê ela na prateleira do ateliê do artesão. Eu acho que isso é muito rico, eu admiro o projeto. Mais alguém? Lá no fundo. E quando for a Semana Criativa, visite os artesãos, o Vaguinho, o Nelinho, quem mais? Todo mundo que está lá. Vaguinho, Nelinho, Robinho. Todos eles, porque, pelo menos para mim, obviamente que todos os eventos são muito interessantes que estão acontecendo, mas para mim a troca com o artesão é uma coisa que é impagável. Assim, e com ele no ambiente de trabalho dele, na casa dele, no lugar dele. Não, eles estão realmente, os artesãos, e eles cuidam, porque tem sempre o lab dos artesãos. O Alê está envolvido na escola, inclusive, da Semana Criativa, que eles estão fazendo para justamente não ensinar pessoas também de fora, mas trazer os artesãos para ensinarem. Só rapidamente, para não corroborar os horários, né? É uma iniciativa ímpar. Primeiro que ela já está na 9ª edição, né? E isso... O que a gente percebe, além de tudo isso que a Má trouxe brilhantemente, Ângelo também, isso está se tornando uma plataforma. Então, por que nasce uma escola de saberes criativos? Justamente para a gente continuar ainda movimentando esse tipo de iniciativa, porque é importante para o conhecimento, né? A gente está falando do conhecimento e desconhecimento. Então, sim, vá conhecer o Vaguinho, vá conhecer o Expedito. Entende? Essa oportunidade ela é existente e ela nunca vai ser tirada, né? Eu acho que a alma do evento é justamente essa, né? O ano passado, como a Má, tive a oportunidade de fazer imersão, né? E produzir realmente, né? Eu já venho na Semana Criativa desde 2019, então para mim foi uma virada, né? Porque realmente é uma vivência com a família. Então a oportunidade que a semana me deu, eu falei assim, eu agradeço muitíssimo, porque eu nem imaginava, né, de você ter o WhatsApp da Rosana, sabe? Então, coisas muito simples que tornaram realmente uma relação muito pessoal, né? E que é a validação justamente do próprio evento, né? É uma relação horizontal. Então, você pode bater lá, dá licença, queria conhecer mais um pouco o seu trabalho, né? Então, vá conhecer, é importante. Seria bom se essa iniciativa pudesse ser replicada em outras regiões do país. Estamos tentando. Que bom saber.
Vai lá, tem mais uma pergunta. Boa tarde a todos. Primeiro eu quero parabenizá-los, né, pelo trabalho e também pelos prêmios que vocês ganharam. Meu nome é Marcos, eu sou professor do curso de museus da Faculdade Unida São Paulo e eu estou com uma turma aqui hoje. Nós viemos aqui para fazer uma discussão sobre a questão das políticas públicas. E aí eu vi a Maria Helena, né, falando dessa dificuldade, muitas vezes ter que pegar dinheiro emprestado para poder fazer uma viagem, né, conhecer um pouco os espaços, enfim, para desenvolver as artes e os projetos de vocês. E aí eu queria entender como que é a relação de vocês com essa questão das políticas públicas, que eu acredito que alguns artistas utilizam disso, e aí entender um pouco como que vocês lidam com essa questão. Você teve uma experiência recente, né, de parceria com o poder público, se você puder falar um pouquinho, Renata. Na verdade, desde 2004 que eu tenho essas experiências de financiamentos públicos para projetos, que em 2004 eu fundei uma associação civil sem fins lucrativos na incubadora de tecnologia da USP. Eu fiquei dentro dessa associação, que o Ângelo citou aqui, até 2019, eu saí. Nesse período, funcionou muito bem, porque você consegue ter muitos editais que eles são específicos para a associação civil sem fins lucrativos. Então, eu fiz projeto com financiamento do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, vários ministérios, tinha parcerias com governos do Estado, governos municipais, SEBRAE Nacional, enfim. Foi um período muito fértil em termos desses fomentos. Em 2019, eu saí, eu fiquei somente com a Felícia, que é uma empresa de consultoria e uma empresa comercial, mas não é uma associação civil sem fins lucrativos. E aí eu percebo que, nesse formato de empresa, sim, as suas barreiras são muito maiores, é muito mais difícil. Eu fiz esse projeto de Tocantinha era um recurso, cidade empreendedora do SEBRAE, e foi porque eu sou consultora do SEBRAE Nacional, e aí acaba que outros estados me chamam, e era uma parceria entre o SEBRAE Tocantins e a prefeitura local. E foi uma história triste, porque esse projeto, eu fiz o diagnóstico em 2022, depois, em 2023, eu fui chamada para fazer a execução do plano de ação que eu tinha elaborado. E era um projeto, na execução do plano de ação, ela previa 15 meses de desenvolvimento. E eu desenvolvi apenas 5 meses. Quando eu ia voltar no 6º mês, o SEBRAE falou assim: olha, não tem condições de voltar, porque a contrapartida que era para ser dada da prefeitura não foi. Então, imagine, você fez toda uma mobilização com a comunidade, uma expectativa enorme. Então, quando você trabalha com políticas públicas, a gente depende muito, porque, como eu falei, esses projetos são caros, eles não são baratos, né? Você tem vários itens aí que impactam muito no custo do projeto, e a gente precisa, sim, de apoio de políticas públicas. Mas eu vejo muita dificuldade com empresa privada que não tem esse outro formato, e cada vez mais assim se afunilam os recursos. A gente vê que está muito afunilado. Quando eu comecei em 2004, as opções que a gente tinha eram muito grandes. E cada vez mais esses recursos estão sendo cortados, né? Infelizmente. Por isso que eu acho que pensar no modelo, como veio aqui desse brainstorm que a gente fez, assim, do modelo híbrido, né, de tirar proveito dessas tecnologias para a gente conseguir se propagar de uma forma menos onerosa, talvez está no momento da gente pensar nisso. Acho que tem um aspecto importante do acesso a políticas públicas, que é o acesso aos editais, aos chamamentos. Assim. Então, uma primeira barreira que eu percebo nas instituições, nas comunidades, é saber aonde estão esses recursos. Quem é que oferece? Cadê o radar desses editais? Existem, mas eles não são necessariamente acessíveis. E depois, como é que se escreve um projeto para um edital, né? Então, acho que tem essa barreira enorme ainda para poder chegar à possibilidade do financiamento.
Gente, muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, aqui das duas premiadas e dos jurados. Eu acho que é uma conversa que reforça aquilo que a gente trouxe, de trazer o prêmio como um espaço de entender o que está sendo produzido na contemporaneidade e todas as outras questões que a gente discutiu aqui que envolvem essas produções. Obrigado ao Museu A Casa também pelo convite aqui para mediar essa mesa. E acho que é isso. Temos mais alguma questão? Não?